Gente, tenho dois convidados aqui na linha, no nosso estúdio virtual, para que a gente possa conversar também sobre temas importantes da nossa cidade de Cabo Frio. Vou falar com o pessoal do CEP Lagos, né? Já estão na linha comigo aqui. O Augusto Rosa, que é o coordenador-geral do CEP aqui na nossa região, e a Marta Pessoa, que é diretora da Secretaria de Imprensa e Comunicação do CEP. Marta, bom dia, né? Vou cumprimentar primeiro as mulheres, né? Para ser gentil. Meu caro Augusto, tudo bem, Marta? Alegria te ver e te ouvir aqui no programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui. Alegria toda nossa. Augusto, seja bem-vindo também. Alegria te ver e te ouvir. Bom dia. Acho que seu áudio está travado aí, Augusto. Dá só uma liberada no teu áudio. Né? Não estou te ouvindo. Opa, agora coisas da vida remota, né? Que a gente não consegue nunca se adaptar. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo aí. E mais uma vez agradecer aí o espaço, Sidney, da gente poder tentar fazer esse debate com inteligência, né? Um espaço que a gente pode fazer um esclarecimento para a sociedade em geral. Esse é o ponto que a gente quer tocar com vocês, Augusto e Marta. Eu entrevistei na quarta-feira, né, o prefeito, e uma das frases que o prefeito usou, eu vi muito debate ali na timeline durante a entrevista, né, inclusive com representantes sindicais ali também teclando e debatendo. Nem tudo dá para a gente debater no ar naquele momento da entrevista, mas claro que eu vou pescando e minha produção vai pegando também essas opiniões para formar, né, as nossas entrevistas seguintes e para debater os temas de uma forma mais ampla, mais abrangente aqui com a sociedade. O prefeito até fazia referência ao seguinte: olha, com a educação eu estou 0-0, está tudo acertado em relação a atrasos. E eu queria ouvir de vocês, porque ele falou assim, o CEP hoje precisa buscar uma outra pauta para reclamar, né? E eu queria ouvir quais são hoje, né, as preocupações, quais são hoje as reivindicações, o que é hoje a pauta que o CEP defende nesse momento tão duro, né, de escolas fechadas, de professores também ainda sem a imunização. Como é que hoje está a ordem do dia, da semana, das pautas que o CEP defende junto ao Poder Público de Cabo Frio? Augusto. Ora, Sidney, primeiro eu queria dizer que esse tipo de consideração, né, de dizer que está tudo em dia, a gente, na verdade, repetir novamente o que os gestores anteriores, de forma que a gente sabe, né, que resultado que deu isso na destruição praticamente de precarização da educação na cidade, que é você achar que pagou o pagamento dos efetivos em dia, você não tem mais nada para fazer a educação municipal. Então nós temos uma quantidade ainda enorme de dívidas, né, que a Secretaria de Educação, a Prefeitura tem com os servidores, quadramento que não estão sendo concedidos, plano de cargos e salários congelados com triênios e mudança de nível. As pessoas falam triênio e quinquênio, não é isso, é triênio e mudança de nível. Mudança de nível é aquilo que você muda a cada 5 anos na carreira. Resíduo trabalhista de aposentado, que a gente não consegue receber isso há anos. Dívidas trabalhistas, enormes dívidas, né? Não enormes de valores, não, mas muitas dívidas trabalhistas. Pra você ter uma ideia, a Secretaria de Educação tem uma cultura de dar calote nas pessoas quando se desvinculam da Secretaria com o contrato. Então, as pessoas, por exemplo, foram demitidas ano passado, não receberam verbas decisórias, 13º proporcional, coisa que virou costume na Secretaria, né? Enfim, aposentados, então, tem um montão de coisa para poder receber de coisas pequenas, de resíduos, etc. A gente tem muita dívida, mas não é só por isso que a gente está tentando negociar com a Secretaria de Educação sem nenhum sucesso. A gente está num contexto agora que, quando a Secretaria de Educação ela não reconhece, né, não abre negociação de verdade com a gente, ela está dando passos largos, né, para aumento da contaminação de Covid nas escolas e a morte de companheiros de trabalho, que a gente não está aguentando mais. Então, hoje, nós temos uma Secretaria de Educação negacionista em Cabo Frio, com diversos problemas de segurança, que se recusa sequer a pautar o problema, né, e que a gente não consegue negociar de jeito nenhum. E, além disso, falando do prefeito especificamente, a gente não sabe se o prefeito José Bonifácio, o Flávio, secretário, disse que estava fazendo também, está fazendo o que os outros prefeitos estavam fazendo, que era simplesmente pagar o salário e não repassar as verbas de educação mês a mês. A gente está no início do ano, a arrecadação é maior, daqui a pouco ela cai. Se o prefeito não está passando os 28%, 28% por quê? Porque estão pagando dívidas de governos anteriores. A Laí Corrêa desviou dinheiro da prefeitura, né, de Fundeb, de repasse próprio que não fez para a educação,
e houve um termo de ajustamento de conduta para poder devolver. A gente já conversou sobre isso da outra vez aqui, não vou me estender sobre isso. E a gente não sabe se o Zé Bonifácio está cumprindo, porque em janeiro, o Flávio, na única oportunidade que ele respondeu sobre isso, porque também não quer responder sobre quase nada, ele disse, afirmou, foi obrigado no Conselho Fundeb a afirmar que realmente a prefeitura estava só completando o valor para pagar salário. Ou seja, isso é uma dívida que está se acumulando e mais para frente, quando a arrecadação diminuir, vai faltar dinheiro para a educação. Até porque metade dos servidores estão na rua, né? Foram demitidos, que eram contratados. Então é óbvio que a folha agora está pequena. Dizer que está pagando esses meses em dia, com a folha, metade da folha, e com quase 80% dessa folha pago pelo Fundeb, não é mérito nenhum. O Adriano fez isso um tempo também, mas aí como ele não fez o dever de casa, no final do ano vinha o desespero da falta de pagamento novamente. E vamos lembrar dos aposentados, né? Ele esqueceu dos aposentados na entrevista dele. A educação está em dia. Quer dizer que os aposentados da educação não são trabalhadores? Não recebem? É isso? Porque eles estão sem receber dezembro também, como o resto dos trabalhadores das outras secretarias. Só teve pagamento de de dezembro da educação, porque tem verba do Fundeb. E mesmo assim, porque teve greve. Porque você lembra muito bem que ele não quis desfazer os empenhos do Adriano, para não ficar mal com o antigo prefeito. Deve ser isso, por alguma amizade, alguma relação política, eu não sei porquê. E a gente quase ficou sem pagamento, com dinheiro na conta para pagar. Então não tem sentido a educação ficar sem pagamento por isso. Eu acabo de entrevistar aqui o Bebeto Cardoso, né, presidente do Ibascaf, e perguntei a ele sobre essa questão do pagamento dos aposentados de dezembro. Ele não deu previsão, né, disse que está estudando. Eu até perguntei se vai haver um escalonamento. Ele defendeu a tese de que não, né, de que pretende, né, junto à Secretaria de Fazenda, trazer esses recursos em conjunto para fazer uma quitação, mas também não pôde anunciar a data. Queria aproveitar que vocês dois estão comigo aqui ao vivo, né? A gente vai voltar a essa pauta de reivindicações, mas queria trazer de volta para o debate um tema que eu abordei semana passada, quando entrevistei o secretário Flávio Guimarães aqui ao vivo no programa, e a gente remontou aquela disputa que aconteceu, né, numa nota que vocês publicaram, comparando o secretário a um capitão do mato. Ele reclamou muito da falta de diálogo, reclamou muito, né? Se colocou. Eu até perguntei o sentimento dele, vocês devem ter acompanhado a entrevista, mas ele colocou assim: Sidney, eu estou aberto ao diálogo, eu quero dialogar, quero sentar, quero conversar. Primeiro, queria de vocês dois, né? O Augusto como coordenador, Marta como responsável pela comunicação, uma avaliação de vocês sobre a nota, se nesse momento vocês acham que ela foi apropriada, se houve um exagero ou se não houve um exagero. E como é que vocês recebem, né, essa abertura e se ela de fato se concretiza para um diálogo, que é o que todo mundo quer ver. Eu, pelo menos aqui, como jornalista e como pessoa preocupada com o dia a dia da nossa sociedade, gostaria muito de ver um diálogo que avançasse entre representantes sindicais e responsáveis pela gestão da educação, né, as pessoas que são responsáveis pela educação do município. Queria ouvir vocês dois, ouço você primeiro, Augusto, depois ouço Marta, sobre essa questão da nota, da expressão utilizada e da repercussão que isso ganhou. Eu primeiro queria dizer que a repercussão foi desproporcional aos reais problemas da Secretaria de Educação, né? Parece até que os problemas não existiam, né? Que só o termo usado na nota, que não foi inapropriado, vou explicar por quê, que foi a central da discussão. Essa não é o central da discussão, né? Então, para poder entender a nota, você tem que entender o seguinte, que a Secretaria de Educação mente quando diz que está estabelecendo diálogo. A gente teve até agora 2 audiências, uma no dia 11 de janeiro e uma no dia 9 de fevereiro com o secretário de Educação. A de 11 de janeiro, depois de quase 20 minutos dele falando da sua trajetória, dele mesmo, etc., e achando que o CEP não podia criticar, quando já estava com pagamento atrasado de salário, sem uma nota, a gente não avançou nada na pauta. Nem os informes do atraso de pagamento de salário corretos foram dados. E aí, o Sidney, as pessoas falam, ele fala, vem aqui, diz que tem diálogo, o CEP não quer fazer. O diálogo está apresentando que tem ofício, tem pedido de audiência. Nas audiências está pedindo para discutir pontos importantes, como, por exemplo, segurança sanitária. A gente, no dia 11, falou assim, Flávio, a situação é grave, a gente marca uma reunião amanhã, chama uma pessoa técnica do seu governo, a gente faz uma comissão menor para discutir segurança. Não temos tempo, vamos ver quando fazer. Até hoje, nós estamos em abril e as pessoas estão pegando Covid nas escolas e estão escondendo esses dados. Então, assim, primeira questão que eu queria colocar é o seguinte, não existe esse diálogo. Segundo, houve uma atribuição de que o termo, né, utilizado, que é um conceito político, na verdade, né, que é o do capitão do mato, que isso é um termo racista, não é, porque
termo racista, quando eu falo de denegrir a imagem de alguém, eu posso falar que é um termo racista, que eu estou colocando como tornar negro como algo negativo. A única corrente que acha que você associar o termo capitão do mato está associando especificamente a negro são os historiadores racistas, né? A Benedita da Silva, colega de partido do Flávio, do PT, claro que com muito mais trajetória, que eu não tenho nem comparação, assim como chamou o presidente da Fundação Palmares, que era um negro, que estava em cargo público de capitão do mato, pela postura que ele teve de defender interesse contrário ao interesse, né, da população negra, da militância negra, que ele, inclusive, teve origem, é filho de militantes, né? Também chamou o Bolsonaro de capitão do mato, porque recebeu votos da população negra e pobre desse país, né? E o Bolsonaro, a população negra e pobre, é que mais morre hoje na pandemia pela política que o presidente está fazendo. Então, Bolsonaro não era negro, assim como o presidente da Fundação Palmares, também, quando todo o movimento negro e toda a sociedade o caracterizou como capitão do mato, ninguém ficou racista por isso. Então, assim, primeira questão é, racismo estrutural não tem a ver com isso. Racismo estrutural é aquele racismo que estabelece que as pessoas precisam, as pessoas mais pobres, as que ganham pior, as primeiras a morrer na fila das UTIs hoje por falta de vaga, tá? As primeiras a serem infectadas na escola, porque a maioria dos nossos companheiros ESGs, profissionais administrativos, não são brancos, né? não são ricos, têm salário quase próximo ao salário mínimo. São esses os primeiros a se infectarem nas escolas, os primeiros a morrer. O nosso obituário, você vai lá ver quantos são trabalhadores mais pobres que moram em periferia, que se infectaram com Covid e estão morrendo. Então, isso é racismo estrutural. É você ver que a estrutura da sociedade reproduz uma desigualdade, uma equação de classe. Trabalhadores mais precarizados também são os trabalhadores, na maior parte das vezes, negros. Então, a questão de classe ela anda junto. A Marta vai falar melhor sobre isso, mas o que eu queria colocar a nota foi feita, não houve tratamento racista, porque o termo não é racista, não houve tratamento ao secretário, houve tratamento às medidas que o cargo, quem está no cargo de secretário de Educação, está tomando, e ele se reivindicava da categoria, professor, sou militante, etc e tal, dizer que tinha atuação no sindicato, nem teve tanto assim, porque na verdade foi representante eleito na base, nunca foi dirigente desse sindicato, mas se colocava enquanto filiado ao CEP e tal, corta ponto 90% do salário de servidor, porque não tem segurança na escola, se recusa a discutir protocolo de segurança em que as pessoas estão morrendo já tem pessoas vindo a óbito em exercício funcional na escola. A gente não tem nem como saber, mas pegou no caminho, não sabe onde pegou a Covid. Gente, mas estão trabalhando, estão se deslocando para lá, pegam Covid, desenvolvem e morrem. Então, assim, e o secretário não quer receber o sindicato. Não recebe, Sidney. A gente tem ofício, depois se vocês quiserem fazer uma reportagem sobre isso, a gente manda os ofícios de pedido. A gente fez essas duas audiências. Nas audiências, vocês podem solicitar os áudios, a gravação da audiência, o CEP não tem problema nenhum, não, pode botar até na internet. A gente implorou para o secretário discutir segurança, que as pessoas iam começar a morrer na escola. E ele se recusou a fazer. Implorou para discutir problemas de pagamentos, escalonar isso, fazer um planejamento. Ele disse que não tem tempo para discutir. E aí piorou, porque depois de tudo isso, a única coisa que ele debateu conosco foi a contratação dos vigias, e agora desrespeitou fazendo contratação. E aí eu queria depois apresentar com mais calma isso, essa denúncia que a gente fez essa semana, que é gravíssima, que esse secretário está fazendo, que é a contratação de pessoas que não vêm nem para processo seletivo, nem para concurso público. Então, tudo isso caracteriza uma traição imensa à categoria, que ele o tempo todo falava que era representante, porque eu dizia minha origem, todas as entrevistas que ele dava, ele falava da sua origem, né, de onde ele está falando, enquanto professor de sala de aula. Então, ele é uma pessoa que tem uma postura que foi traidora para a categoria. Então, é uma caracterização que foi feita. Depois nós soltamos até uma nota para aquelas pessoas que têm um entendimento que isso é um termo ligado à população de pele negra. Não é errado isso, está errado. Toda a historiografia mostra que a maior parte dos capitães do mato, inclusive, não eram negros, nem eram escravos, né? Mas, enfim, a gente soltou uma nota no sentido de explicar para aquelas pessoas que por causa, principalmente, dos comentários que foram feitos na internet, entenderam que houve algum tipo de posicionamento de preconceito racial, que não teve nenhum. A gente explicou na nota, inclusive, qual foi a nossa intenção e se desculpou para aqueles que se sentiram ofendidos, que são trabalhadores ou trabalhadoras negras que são autênticos. Agora, aquelas pessoas que são militantes do PT, do PDT, né, do governo, que sabem o que é discussão racial, né, conhecem esse debate e ficaram fazendo esses xingamentos ao sindicato, dizendo que isso é um tema racista, aí você me desculpa que foi má fé.
Mas nossa nota explica sobre isso, faz o diálogo, nós ouvimos todos, como sempre fazemos no CEP, todas as explicações, todas as notas, todos os e-mails, as mensagens, os comentários, os posts, todos eles foram vistos e lidos. A direção como um todo fez um debate, não houve no momento algum tentativa de fazer ofensa racial a ninguém, até porque não foi ofensa nenhuma, né? Como eu já expliquei aqui, está na nota explicado, e depois explicamos na nota para poder esclarecer melhor para as pessoas. Então não houve isso, acho que o que aconteceu foi uma cortina de fumaça para tentar não se debater nada a respeito dos graves problemas que a secretaria tem e que o secretário se recusa a discutir. A última coisa, só para passar para a Marta, para não me alongar muito, foi quando nós estivemos na sala do secretário, junto com o vereador Léo Mendes, né, que não é possível transmitir ao vivo, não é possível que ele não confirme isso. Marcamos uma primeira conversa no governo para discutir segurança sanitária, marcamos na Câmara Municipal. O secretário, ele ficamos de mandar um ofício com a pauta, era até desnecessário, porque a pauta a gente já sabia que era começar a debater segurança. Mandamos o ofício da pauta, ele nem sequer deu recebido. E fingiu que não tinha marcado nada com ninguém, não tem palavra nenhuma. Sabe? Então é difícil negociar com quem não cumpre a sua própria palavra, não faz ata de reunião, esconde as gravações das reuniões. Estamos aqui no seu programa, estamos gravando pelo Facebook, né? Imagine você chegar e, não vou te dar a gravação, quer dizer, você não faz a ata, não manda a gravação. Isso é uma negociação desonesta, não pode ser feito dessa forma. Então, tudo isso aconteceu. Nós chegamos no limite, não dá mais. O cara corta a comunicação, não responde ofício, as pessoas estão começando a morrer na escola, corta o ponto das pessoas na covardia, porque são pessoas que não estavam indo para a escola porque não tem segurança sanitária correta, não tem distribuição de EPI correto nas escolas, e aí fica impossível, insustentável. Então, nesse sentido, esses problemas que ocasionaram essa nota. Desculpa me estender. Claro que é legítima, né, a representação, é legítima a busca dos direitos, isso tudo é legítimo, né? O que, como observador desse enfrentamento, eu observo aqui do meu lado, é exatamente o limite tênue, e eu entendo por quê, né? Porque a categoria já vem buscando há algum tempo soluções e não as encontra, mas como quem prega aqui pela pacificação, pelo diálogo, pelo entendimento, eu fico, de certa forma, assim, não surpreso, volto a dizer, mas constatar que o diálogo, quando não vem, acaba gerando esse enfrentamento. Quem ouviu as declarações do secretário, quem está ouvindo agora as suas declarações, que já tinha ouvido naquela entrevista anterior, nas outras manifestações que vocês fazem, eu acho que concorda comigo, né? Que lamentavelmente, no começo do governo, em 3 meses, eu vejo que as possibilidades assim de uma conversa menos armada, né, uma conversa de menos enfrentamento, uma conversa que busque colocar à mesa ponderações, reivindicações, possibilidades, sessões, né, porque isso faz parte de uma mesa de negociação. Olha, eu não consigo oferecer tudo isso, mas vamos caminhar um pouquinho, e eu estou vendo essa possibilidade cada vez menor. Mas antes de seguir nesse debate e tratar de outros temas, queria ouvir a Marta sobre essa questão da nota, a repercussão que ela ganhou e essa questão do diálogo que está sendo substituído mais uma vez pelo enfrentamento de parte a parte. Quem viu as declarações tanto do secretário quanto da representação sindical percebe isso assim de uma forma bem evidente. Mas queria te ouvir, Marta. Bom dia de novo a todas e todos. Assim, esse debate para a gente é muito caro, porque a pauta das minorias é uma pauta urgente, importante, necessária, e o uso político que se dá dela, certo, em alguns momentos, causa uma ruptura assim, inimaginável na classe trabalhadora. E quando a gente fala em racismo estrutural, em crise estrutural do capitalismo, por exemplo, a gente está falando de uma estrutura que existe, que está lá, na base da construção da sociedade, essa estrutura está lá. E que essa crise acontece para que essa estrutura se mantenha, não é para que haja ruptura, é para que a estrutura se mantenha. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está dizendo de quê? A gente está dizendo que o racismo ele surgiu como braço direito do capitalismo para que um determinado grupo racializado seja explorado de forma que não haja questionamento social, porque houve uma série de conceitos relacionados a essa racialização que deu uma garantia, que legitimou, por exemplo, a escravidão. Então, o que significa racismo estrutural? Significa a legitimação de que o negro é menos e de que precisa que ele se mantenha nessa posição de menos. Aí surge uma série de outras questões que não são tão simples.
E isso vale tanto para racialização quanto para generificação, que na questão da mulher também vai ocorrer da mesma forma. Então, quando pega uma questão que, como Augusto bem pontuou, que foi uma questão, que foi uma associação feita pelos racistas, tanto a Globo foi a grande precursora disso, nas novelas, colocar Capitão do Mato sempre como um homem preto, até para causar um desconforto dentro da luta do trabalhador, do povo preto, porque se o meu algoz tem a minha cor da pele, a gente vai começar a perguntar, então, que luta contra o racismo é essa? Porque, afinal de contas, quem vendeu o escravo foi o próprio preto, quem perseguiu o escravo foi o próprio preto. Se a gente não entender que essas condições aconteceram porque existia uma estrutura social, uma administração social que não só permitia isso, como impulsionava isso, a gente vai ficar o tempo todo colocando como se uma coisa fosse maior que a outra, quando, na verdade, elas andam juntas. Elas estão juntas. Então, quando o sindicato ele faz uma colocação de que um secretário se comporta, e o CEP, em momento algum, na nota, colocou que ele foi capitão do mato, que ele seja capitão do mato. Que a postura dele, depois de escrever lá todas as ocorrências, nossos trabalhadores mais precarizados, porque os professores que já são precarizados ainda não foram chamados para o retorno presencial. Quem é que foi chamado? Os trabalhadores mais precarizados, e que boa parte deles é preto também. Que boa parte deles, que a grande maioria deles é mulher. E essas pessoas estão morrendo, essas pessoas perderam mais de 90% dos seus salários. Imagina, em tempos de pandemia, atividades que podem tranquilamente ser feitas em casa, ou que pode, pelo menos, discutir um protocolo de segurança, para que na necessidade, na comprovação da necessidade desse trabalhador na escola, com um limite ainda a ser questionado, tenha um mínimo de segurança, porque o que está acontecendo com essa pandemia é que mesmo o isolamento social, mesmo a quarentena, ela não é garantia de vida, ela é garantia de minimizar os perigos de morte. Então, quando a gente tem um secretário que é professor, militante de base do sindicato, filiado ao Partido dos Trabalhadores, que usa a sua trajetória de luta para poder se caracterizar como bom secretário, porque inclusive ele se reivindicou como essa pessoa o tempo todo. Em todas as reuniões que nós fizemos, em todos os encontros que nós tivemos, em várias entrevistas que ele dá, ele se reivindica como professor, como militante de base do sindicato, como filiado ao Partido dos Trabalhadores. No entanto, ele não se constrange a infringir ao seu povo trabalhador igual a ele, que luta igual a ele, essas arbitrariedades, tanto no trabalho presencial, de colocar suas vidas no risco de morte, porque essas pessoas que estão trabalhando agora são pessoas que majoritariamente vão trabalhar em coletivos, poucos deles são os que têm condição própria, se colocam no coletivo correndo risco de morte. Você abre a página do Facebook do sindicato, como bem disse um companheiro nosso, parece um obituário. A quantidade de mortos que a gente toda semana coloca é de sofrer. Ontem a gente perdeu uma companheira que por acaso trabalhou comigo, foi a primeira pessoa que eu perdi assim, muito próxima, e que isso é impactante. Uma pessoa cheia de vida, uma pessoa extremamente ativa na educação. A professora Tânia não tem bem menos de 60 anos, certeza que tem 50 e pouquinhos, faleceu ontem. Então, não dá para a gente não chamar de Capitão do Mato, não dá para a gente não fazer uma associação ao Capitão do Mato, alguém que não tenha essa sensibilidade. E aí me dizer, mas a culpa não foi dele. Foi, porque a gente precisa entender o seguinte: ou a gente tem uma postura de luta e a gente não coaduna com as arbitrariedades, ou a gente é igual. Então, não dá para dar um uso político disso e dizer, mas o ser preto não podia ser chamado, não podia ser dito isso. A gente não tem a menor relação com a questão da pele dele. A gente tem uma questão de um trabalhador que está sofrendo, que está sendo levado para a morte, que está perdendo o seu salário. E a gente precisa usar essas pautas, as pautas da minoria, para aproximar a classe trabalhadora e não para distanciar a classe trabalhadora, porque os trabalhadores estão morrendo iguais. É óbvio que as periferias são majoritariamente compostas pelo povo preto e pelas mulheres precarizadas, e que esses estão morrendo muito mais, porque a gente sabe que a própria estrutura do nosso país é que o povo mais
pobre é o povo preto, que o povo mais pobre é a mulher, que na maioria das vezes é sozinha, com seus filhos, e aí tem uma questão econômica muito mais precarizada em relação ao homem, por exemplo, e o negro em relação ao branco, por exemplo. Então a gente tem consciência disso, e a gente tanto tem consciência disso que a gente entende que a luta antirracista, a luta antimachista, a luta feminista e a luta LGBTQI+, ela precisa estar junto com a luta da classe trabalhadora, porque são indissociáveis. Então não dá para infringir perversidades ao trabalhador e querer trazer um recorte de classe que não existe, só existe para quem é racista. Para quem é racista, o recorte de classe de chamar de capitão do mato existe, porque ele quer dizer para a gente, quer entregar uma mensagem para a gente que o nosso perseguidor é preto, e não é isso. Os nossos perseguidores são aqueles que se aliam àqueles que estão no poder desde sempre, e é por isso que é estrutural, porque desde sempre é esse mesmo povo que está no poder, e desde sempre é esse mesmo povo que coloca sobre as nossas costas a maioria dos pesos que a gente carrega. Bom, tem uma outra pauta, gente, que eu tenho certeza, incomodado muito, né, o profissional da educação, porque vejo isso aqui na produção do programa. Fui fazer entrevista exclusiva com o prefeito na quarta-feira, né, e nossa caixa de mensagens aqui recebeu centenas, né, de mensagens de pessoas ligadas ao pessoal que está buscando o chamamento definitivo para apresentar documentos, a convocação para posse efetiva como profissional da educação remanescente daquele concurso de 2009. Havia sido estabelecido um acordo para que essa convocação ocorresse agora, nos últimos dias 12 e 13, portanto, nessa semana. Na semana passada, o secretário Flávio Guimarães já tinha me dito que não seria possível, né? Eu até perguntei, secretário, fica parecendo que é uma embromação, né, diante do número sucessivo de datas que vem sendo apresentada e não vem sendo cumprida. E aí, na entrevista com o prefeito, eu trouxe o tema de novo para a pauta, e o prefeito afirmou de forma muito clara que só vai efetivar essas contratações, essas posses, né, que são funcionários concursados, que serão empossados definitivamente, no momento em que houver um norte para a volta das aulas presenciais. Como é que vocês têm recebido essa informação, o adiamento, mais uma vez, da convocação e essa nova afirmação do prefeito? E como é que vocês estão se organizando? O que vocês pretendem buscar no sentido de antecipar isso? Qual é o posicionamento do sindicato, Augusto? Olha, primeiro, lamentar, né, mais uma vez, mais um gestor que senta na cadeira de prefeito e fica enrolado mesmo, eu vi o seu comentário, né? É enrolando mesmo, né? Fica enrolando os trabalhadores na convocação do concurso. Cabo Frio não tem nem metade dos servidores concursados. Isso é um absurdo. Se você olhar a folha de pagamento da Secretaria de Educação e ver que não tem metade de servidores concursados, você já vê que tem um desvio de conduta grave feito aí a vários governos. Então não são 180 servidores que estão desde 2009 brigando para entrar, que vão fazer um impacto financeiro na folha. Está sobrando dinheiro na Secretaria de Educação. A gente volta a afirmar o que foi falado ano passado, né? A educação se paga com dinheiro do Fundeb, e se respeitarem o repasse dos recursos, isso não somos nós que estamos falando não, tá, Sidney? Você já entrevistou aqui ex-secretário de Educação do governo Adriano, que falava isso, olha, se me der o dinheiro que é da educação, se cumprir o TAC do repasse, eu boto as contas em dia, mas eu não posso receber esse dinheiro 31 de dezembro, tem que receber todo mês, que aí a secretaria pode se organizar, que eu acho que está acontecendo de novo, porque o secretário afirmou que estava acontecendo de novo em janeiro, que estavam só repassando o valor do pagamento do salário. E depois não deu mais informação, porque não tem transparência nenhuma dessa Secretaria de Educação, piorou demais a transparência. Então, assim, não dá para achar que isso é uma coisa normal. Não dá para... Uma justificativa que o prefeito deu, como que os trabalhadores da educação que estão fazendo o trabalho home office não estão trabalhando, pelo amor de Deus. Isso é um desrespeito ao servidor público. Estão trabalhando muito mais, está todo mundo muito mais estressado, muito mais cansado. Hoje o trabalho online, o trabalho virtual, ele é necessário, né? Não é querido por ninguém. Talvez só os donos dos aplicativos aí que estão querendo vender pacotes para as prefeituras e governos estaduais estejam felizes com esse trabalho de home office, o trabalho usado por plataforma digital. A comunidade não quer isso. Nós também não queremos isso. Agora, dizer que os trabalhadores não estão fazendo nada, chamar para não trabalhar, o que é isso? Ou tem um staff, né? Tem uma assessoria
da educação, que não entende nada de educação e que não tem o menor compromisso com a educação, ou ele tirou da cabeça dele, porque ou está muito mal informado e assessorado, ou tem um posicionamento muito retrógrado, não sabe o que é o trabalho remoto, a importância dessa atividade hoje para os alunos que estão sem nada, né? E que o município não está dando, por quê? Você sabe disso, né, Cid? Já comentamos sobre isso. Diversas escolas que não tem nenhum professor lotado. Então, um professor está dando aula para alunos que ele nem viu de outra escola, por causa das demissões que foram colocadas. Por isso é que tem pagamento em dia. E aí o cara chega aqui e fala, não, eu estou pagando tudo adiantado. Pô, mas não tem, metade está demitido. Uma grana danada do Fundeb, 24 milhões na conta do Fundeb, Cid. Vocês estão jornalistas, você tem que... As informações é importante vocês verem, é fácil de conseguir levantar isso sozinho, não depende de secretário. Agora, 2, 3 dias atrás, estava em 24 milhões, eu não sei quanto está hoje a conta do Fundeb, acumulando dinheiro, porque não tem, metade da rede está demitida, sabe? Então, é um absurdo. Qual é, Augusto, na visão de vocês, até numa questão bem prática, sobre esse momento que a gente está vivendo, e sobre a perspectiva de retomar a atividade de uma forma mais ampla, né, na rede municipal de ensino, o que o CEP sugere, o que o CEP defende, né, como forma de poder devolver ao estudante, que é o objetivo principal do trabalho, tenho a convicção de todos vocês, né, seja da secretaria, seja do sindicato, que representa o profissional da educação, mas o objetivo final do trabalho de todo mundo é atender ao jovem, ao estudante de Cabo Frio. O que vocês defendem efetivamente como processo para restabelecer esse direito do acesso à educação, direito ao acesso ao ensino nas escolas do município? Augusto. Então, vou falar rápido, vou passar para a Marta, que ela vai complementar com certeza. Sim, eu falei um pouco disso na última entrevista, né? A gente precisa ter um protocolo de segurança, ter a vacinação dos profissionais, né? E ter um controle da pandemia para a gente voltar às aulas presenciais. Então, enquanto a gente não tem essa condição de fazer isso, as atividades remotas têm que acontecer. Nosso entendimento é que tem que existir. E estamos fazendo. A greve pela vida, que o secretário cortou o ponto das pessoas, não era para atividade online, como saiu de forma mentirosa na nota da prefeitura, dizendo que cortou ponto de professor que não estava querendo fazer trabalho online. Mentira isso. Tá? É mentira. Vocês apuram isso com facilidade. Foi um corte de ponto de pessoas que não queriam trabalhar presencialmente porque não tem nem equipamento de proteção adequado para isso. Então, a atividade online está sendo feita. Mas, quando nós tivermos condição de retornar, e vai retornar aos poucos, nós não podemos retornar de uma vez só, nós vamos ter que fazer um replanejamento desse ano letivo. A primeira coisa que o governo tem que fazer, né, é parar de mentir para os pais responsáveis. Tá? Aprovar aluno agora com essas apostilas, que já vão com gabarito, sem professor para poder ser tutor, porque não tem professor suficiente. Né? Isso não é para ser validado como carga horária. Isso não é para ser validado como ano letivo, aprovou, passou de ano, etc. Isso vai acabar com a vida desse aluno por muitos anos. Aqueles que estão nas séries finais não vão ver nunca mais. Então a gente precisa, na volta presencial com segurança, fazer um replanejamento e aí tentar dar para esse aluno, para esses alunos todos, tudo aquilo que ele perdeu, tentando replanejar isso. Então a gente não vai ver mais as séries. Primeiro ano eu passei na pandemia, segundo ano também, no terceiro ano vou começar o conteúdo do terceiro ano. Não, você vai começar a ver de novo muita coisa do que foi do primeiro, do segundo. Vamos ver como é que você está, porque se esse reforço não for feito, esses anos os alunos perderam. Então isso vai ter que ser feito. Sabe? Todo mundo sabe disso. Só que a secretaria não coloca isso claro para a população. Não, tem que fazer o trabalho que senão vai ser aprovado, para passar de ano, etc. A gente sabe que isso é prejudicial. Acho que a Marta pode até, inclusive, dar os exemplos do que é esse trabalho remoto aqui. As perdas são gigantescas, né? Isso aí é a constatação que a gente tem, as perdas para essa formação, para essa preparação são gigantescas, mas queria te ouvir também, Marta, para complementar essa resposta do Augusto. Bom, então, na verdade, os países periféricos, e no Brasil não é diferente, né, tem por hábito pensar a educação com economistas, né? Quem define educação nos países periféricos, em especial os países da América Latina, são economistas. O Todos pela Educação, por exemplo, que é quem está pensando a educação na pandemia, é majoritariamente composta por economistas. E eu acho que está na hora de começar a conversar com pedagogos, com professores, com quem faz educação, sobre quais os projetos de educação que se pensa. Mas eu não estou falando daquele pessoal que compra os diplomas, que a gente sabe que tem uma série de formações aí feitas, e nem estou desmerecendo ninguém, mas eu estou dizendo exatamente da distância que a quem se debruça sobre estudos, sobre pesquisas e que chega a um resultado concreto de quem faz uma formação mais corrida, né?
Então, como Augusto falou, a gente precisa ter o ensino remoto, precisa ter as atividades remotas, sim, porque a atividade remota cria um vínculo entre o aluno e o conhecimento, sobretudo os alunos da classe trabalhadora, onde o único espaço de formação dele é a escola. Ele não tem as possibilidades de se formar no ambiente em que ele vive, como a gente sabe que a classe rica desse país. Nem estou falando só da escola pública, não, porque a gente sabe que a escola privada para o filho da classe trabalhadora é completamente distinta da escola privada para a elite desse país. Então, a gente tem, inclusive, escolas públicas que estão muito melhores do que escolas privadas que são da classe trabalhadora. Eu não estou fazendo essa discussão aqui agora, mas eu estou dizendo o seguinte, que a atividade remota ela é importante nesse momento para fazer um vínculo, mas está mais do que urgente da sociedade começar a cobrar que os governos se reúnam com profissionais sérios, comprometidos com a educação e planejem um plano de recuperação para essas crianças, porque o que a gente vai ter é levado ao fim e ao cabo, que já acontece no país há muitos anos, só que agora com nível de precarização muito maior, porque o Brasil, ele tem se caracterizado ano após ano, no que diz respeito à educação, como um grande certificador. As pessoas saem da escola apenas certificadas, elas recebem um certificado, mas sem nenhuma base instrucional, sem nenhum conhecimento no que diz respeito à vida acadêmica. E aí costuma-se dizer que isso é culpa do professor, mas a gente tem na própria estrutura, inclusive a Base Nacional Comum Curricular sendo levada ao cabo agora na pandemia, que diz que o aluno não precisa ter conhecimento não, gente, esquece física, matemática, geografia, português, história, esquece tudo isso, ele só precisa saber se comportar, ele só precisa ter comportamento ético, ele só precisa ter comportamento resiliente, porque ele não pode questionar o sistema, ele tem que sempre se reinventar, sempre procurar outra coisa, virar Uber, não importa o quanto de precarização tenha na vida dele, não importa que ele não vai ter direitos, não importa que ele vai ter que trabalhar doente ou vai ficar sem dinheiro porque está doente e não pode trabalhar, mas ele precisa ser resiliente, ele precisa ser empático, ele precisa estar sorrindo mesmo em meio ao caos da pandemia. Então é isso que a nossa Base Nacional Comum Curricular propõe para a educação, que foi pensada por economistas. Se você puxar quem foram os idealizadores da Base Nacional Comum Curricular, você vai ver lá os economistas, os grandes economistas, inclusive o pessoal da Fundação Lehman, que enriqueceu na pandemia agora de uma forma nunca antes vista. A gente, num dia que a Forbes colocou 11 novos brasileiros no posto de bilionários no país, a gente teve uma pesquisa que disse que o Brasil acumulou um nível de pobres que há 17 anos não se vê. Então, há 17 anos que não se via um nível de miséria como a pandemia formou. E aí diz, mas é por causa do fica em casa. Não, é porque teve 1 trilhão e 200 bilhões para dar para banqueiro, que foram esses que subiram agora 11, apenas 11 brasileiros ascenderam à lista de bilionários, enquanto milhões de brasileiros foram expostos abaixo da linha da miséria. E aí o que a educação faz? Fica dizendo que não tem problema, que a gente vai dar atividade remota, que essa criança vai sendo aprovada e que quando chegar lá no topo, ela está excluída de continuar uma formação, ela não vai poder ir para a universidade porque ela não tem condições, e não estou falando só da escola pública, estou falando da escola privada também, que não tem esse plano de retomada, um plano sério de retomada para fazer com que a criança se aproprie dos conhecimentos historicamente produzidos. Porque os conhecimentos historicamente produzidos, eles não podem ser descartados, porque matemática é matemática e até hoje ela não foi refutada, até hoje se fazem as operações matemáticas da mesma forma. E aí, se você detém esse conhecimento, você faz parte do processo. Se você não detém porque diz que não precisa, você já está excluído dele. Então, a gente precisa entender que tipo de educação a gente quer para o país e que tipo de formação a gente quer para o filho da classe trabalhadora. Não pode ser essa, a gente não pode aceitar essa formação. A gente precisa exigir que a educação seja discutida com quem faz educação no seu dia a dia, com quem pesquisa educação, com quem tem comprometimento com a educação. Não é o Instituto Todos pela Educação, não é a Fundação Lehman, não é a Rede Globo, não é o Itaú, não é a Fundação Bradesco, não é a Fundação Natura, não são esses aparelhos privados de hegemonia que têm recebido recursos do governo para determinar para a classe trabalhadora uma educação precarizada. Gente, para que a gente possa já encaminhar o encerramento do nosso bate-papo, estou na reta final aqui do programa, o Augusto chegou a tocar na questão das contratações que foram denunciadas por vocês ao Ministério Público fora de um processo seletivo. Queria que você detalhasse de forma objetiva para a gente já encaminhar o final do nosso bate-papo de hoje, Augusto, por favor.
A gente tem feito algumas denúncias, né? Fizemos da merenda também, que a gente está 100 dias de governo, não tem um grão de arroz distribuído na merenda com uma fortuna nas contas da prefeitura, o ano passado inteiro sem fazer. E, além disso, também agora, uma nova, né, assim, novo ato escandalizante, né, dessa Secretaria de Educação, que é de que a gente tem acesso, Sidney, já há alguns anos, desde a época do governo Alain Corrêa, você pegou tudo que foi o governo Alain Corrêa, com o problema todo dos desvios de recursos, etc., contratação irregular. O Ministério Público foi parceiro do sindicato, a gente, inclusive, tinha acesso ao sistema do CIGET para poder fiscalizar esse recurso, e o cabide de emprego da Secretaria de Educação, que acabou pela fiscalização, inclusive, do sindicato e do Ministério Público. De um tempo para cá, nesse governo, o nosso acesso ao sistema do sindicato sumiu, desapareceu, né, para esconder os dados, certamente, mas os Fundeb e outros fóruns de controle social tiveram acesso a identificar que contratações novas de março para cá, ou seja, fora de processo seletivo, dos vigias, que não tem sentido, porque não estão na lista das pessoas que estavam anteriormente, não foram recontratadas em janeiro, como nós acordamos na reunião, que parece que a Secretaria mais uma vez descumpriu o que acordou, de recontratar aqueles que já tinham feito processo seletivo. Aparecendo pessoas novas, que não tem vínculo com a prefeitura, começando agora em março no vínculo da prefeitura. Então isso é indicação. E pelo que a gente está vendo nas redes sociais, muitos afirmando que estão conseguindo essas indicações com políticos da região, com o vereador. Esperamos que seja mentira. Mas o fato concreto da denúncia é a listagem de todas essas pessoas que entraram, e são dezenas de pessoas que foram entradas para a Secretaria de Educação, sem processo seletivo, sem concurso público, voltando ao período das trevas, que eram aquelas indicações políticas dentro da Secretaria de Educação. A gente mandou isso já para o Ministério Público, estamos solicitando também a Secretaria de Educação que esclareça sobre isso, mas a gente sabe que o secretário não está nem respondendo ao ofício do sindicato. Quem está com a bola da vez para abrir o diálogo é o secretário, infelizmente, ele não quer fazer. Augusto, te agradeço a participação, agradeço também a Marta, a gente continua à disposição e, dentro do possível, né, torço para que vocês possam, de fato, dialogar. Nós aqui continuamos à disposição para ouvir tanto uma parte quanto outra, como preza a linha editorial do nosso programa, para que a sociedade possa participar ativamente desse debate, dessa discussão. Agradeço a participação de vocês, desejo um bom final de semana. Obrigado, Marta. Obrigado, Augusto. Obrigado. Até mais. Bom, conversei com Augusto Rosa, coordenador-geral do CEP Labs, e com a Marta Pessoa, que é a responsável, né, pela Secretaria de Imprensa e Comunicação do CEP, ao vivo, aqui no programa Sidney Marinho. Gente, agradeço pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Estamos juntos, sempre informando, trazendo os destaques de Cabo Frio para você. Continue com a TV Litoral News, no nosso canal 11, no site, no aplicativo e também nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, ative o sininho, deixe sua curtida para participar sempre com a gente das transmissões e poder assistir a nossa programação na sua Smart TV e onde quer que você esteja. Se ainda não está inscrito no canal do YouTube, faça isso agora e venha conosco na Rede Litoral News e no programa Sidney Marinho. Informação para você que tem opinião. Tudo de bom, fiquem com Deus. Até já, pessoal.